Fala pessoal, estamos começando o primeiro podcast da One, diretamente aqui do estúdio One. Eu, Jefinho, sócio e fundador da One, Deprá, meu sócio e produtor, e um convidado especial, Ricardo Frizeira, sócio da Apex e também apresentador do Mundo Business. Vamos ter o desafio de contar um pouquinho os bastidores aqui da One, falar um pouquinho de tudo que a gente faz. Ricardo vai fazer algumas provocações aqui para a gente se conhecer melhor e apresentar um pouquinho de tudo que a gente faz, um pouco da história que a gente trilhou até chegar aqui. Primeiro eu queria agradecer o convite aí, Deprá e Jefinho. Prazer estar aqui com vocês nesse primeiro podcast. Vamos inverter um pouco os papéis aqui. Eu vou ter uma conversa com vocês sobre trajetória, história, um pouco do que eu faço lá no Mundo Business, na TV Vitória Record. Então agradeço o convite e quero começar entendendo de onde que vocês surgiram, né? De onde que surgiu essa estrutura, de onde que surgiu a ideia de atuar no setor de eventos, porque é um setor muito pujante. A gente vê, tem empresa aberta em bolsa, por exemplo, nesse setor. A Ticket for Fun talvez seja um exemplo desse. Recentemente eu tive com o CEO do Rock in Rio, que é um mega evento, uma mega estrutura. Também recentemente estive em Lisboa, em Portugal, no Web Summit, que é um dos maiores eventos, se não o maior evento de tecnologia do mundo. Um evento que movimenta mais de R$1 bilhão na cidade de Lisboa em menos de uma semana. Então, o setor de eventos, ele voltou com tudo depois da pandemia. Acho que vocês são prova viva disso. E é um setor que movimenta a economia, movimenta outros setores, ajuda a fazer a roda da economia girar. Acho que esse é o recado principal para a gente começar. Eu queria entender essa trajetória de vocês, de onde que surgiu a One. Sei que são histórias que se fundem em dado momento, né? Isso aí. Então eu queria começar com você, Jefinho. Primeiro, assim, é estratégico o convite do Ricardo, porque ninguém aqui é apresentador, né? A gente não tem essa experiência, então primeiro vamos aprender com ele, depois a gente continua isso aqui. Sabemos ficar na cabine. Bom, a minha história, eu sou, digamos assim, tenho uma veia empreendedora desde muito novo. Comecei a empreender, fazer coisas no prédio, aquela história de todo empreendedor que vendia uma coisa no prédio, vendia uma coisa. Vendia chup-chup, vendia pipoca, vendia bala na escola. Nunca foi empreendedorismo por necessidade, era uma coisa realmente que estava em mim, não fazia por ninguém me orientar a fazer. E eu acho que eu fui DJ por acaso, por acidente. Porque acho que essa parte de, eu conversando com um primo meu, falei, vamos montar som em evento, em festa. E aí ele falou, vamos, só que ele não foi, eu fui. E de repente eu me vi DJ porque esse cara aqui, que começou o mercado, o modelo que ele criou, Deprá é o pioneiro aqui no estado, e o modelo que ele criou era esse, né, do DJ que tinha uma infraestrutura de som, luz, imagem, né, depois veio imagem, né, telão e tal, e ele vendia a estrutura completa junto com o DJ. Então eu, quando olhei para o mercado e decidi entrar, eu olhei para ele, olhei para o que ele fazia e copiei o modelo, né, e virei DJ por acidente, pelo lado do empreendedor. Acho que essa é a história inicial, depois a gente tem como contar um pouco mais. Deprá, você foi pioneiro aqui nesse setor e como todo bom cachoeirense tem muita história para contar. Isso aí, Cachoeirense gosta. Mas você sabe que quando eu comecei brincando, porque tinha aquelas festinhas da vassoura, né? A galera juntava no bairro e tal. E eu gostava muito de música, né? Eu fui criado numa família muito musical, da parte de mamãe. A minha tia Marli tinha um programa na Rádio Cachoeiro, o Roberto Carlos tinha o programa dele. E minha mãe substituía tia Marli quando tia Marli ficava doente ou acontecia alguma coisa, mamãe que ia cantar. E naquela época a rádio era ao vivo, né? Então a família toda canta, a família de mamãe. São muito canteiros. Sempre música em casa, as minhas irmãs e a gente juntava e cada um escutava um estilo musical, então a bagagem musical foi muito importante. E eu tinha um amigo na rua que o pai dele fazia som para Vale, o Zé Guilherme Marangoni, o velho Maranga, né, o saudoso Maranga, que fazia o som na Vale, e ele tinha equipamento. E aí, num dia do meu aniversário, eu pedi papai de presente um mixer da M1, um toca-disco Gradiente, e ele tinha o toca-disco Gradiente e tinha as caixas. Isso tem quantos anos? Cara, isso foi em 1989, em 89. E era tudo brincadeira, a gente não ganhava dinheiro, né? E como eu sempre gostei de música, eu sempre, assim, eu falo que eu tenho um bom gosto musical, mas não é que eu tenho um bom gosto, é porque as pessoas gostam do que eu faço, então eu acho que eu agrado, né? Não sou aquele DJ de colocar música batida, performance, nada disso, cara. As pessoas querem escutar música boa na hora certa, elas querem estar ali na hora certa, a pessoa certa, a música certa, você não pode errar, né? E eu sempre gostei disso. E isso
eu fui brincando junto com o Zé Guilherme, aí um chegou lá e falou, pô, você não quer fazer uma festinha lá em casa não? Eu, pô, te pago tanto. Não quero não, tal. Resumindo, a gente começou pagando devagarzinho, o cara cobrava um negócio, a gente cobrava um negocinho, e eu consegui fazer com que isso ficasse um pouco mais profissional. O meu primeiro evento no Cerimonial Itamaraty, no antigo, lá na Enseada do Soar ali, eu cheguei lá e pedi uma mesa dessas mesas de bar, né? A gente levou a mesa de bar e eu pedi a Dona Penha, sim, que é a querida Dona Penha, que eu aprendi muito com ela, muito. É a minha professora, né? Eu lembro que na época ela me ensinou a cortar carne, cara. Você corta só o pedaço que você vai comer. Porque eu estava acostumado a cortar carne com ela. Ela falou, não, Alessandro, não é assim. Então, assim, eu tenho um carinho por ela, eu chamo ela de, né, a rainha dos eventos de Vitória, porque foi a partir dela vieram os outros, né? Sim. Os cerimoniais todos que estão aí hoje podem agradecer muito a Dona Penha, que foi ela que começou isso tudo. Pioneiro. E aí eu cheguei... Foi pioneira dos cerimoniais. Assim como o Deprá foi o pioneiro, né? Antes de mim tinha, Jairo Maia, que foi DJ, Marian Calixto, você tinha uma galera na época dos anos 60. Só que, quando eu comecei, você só tinha os casamentos, as festas, eram todos com banda. Sim. Não tinha DJ de festa, entendeu? Não tinha discotecário. O discotecário que chamava na época era aqueles que ficavam no Olímpico, nos lugares, como tivesse boate, né? Nos clubes e tal. E aí não tinha ninguém que fizesse o que eu comecei a fazer. Que era o quê? Ir pra festa, arrumado. Só que eu cheguei lá na Dona Penha a primeira vez e levei as duas mesinhas de bar, abri e pedi ela uma toalha. Ela olhou pra mim e falou assim, menino, vocês têm que ter essas coisas. No outro final de semana eu fui tocar lá de novo e eu já levei minha toalha. E comprei uma toalhinha preta e coloquei. Então assim, ela já olhou pra mim e falou assim, você é diferenciado. Tipo assim, essas coisas que eu fui aprendendo com as pessoas, né? Por exemplo, o acrílico que eu colocava na frente da minha cabine para esconder justamente esses fios, porque era muito feio, né? Isso tudo foi um toque de uma cliente que chegou pra mim e falou, Deprá, e na época eu até lembro, foi a mulher de Nabi, a Lília, Laura, chegou a dizer, mas não tão feio esses fios aí. Aí eu tive e falei, pô, é mesmo. Olhei fui lá na frente olhar. E aquele monte de fio. Então, são coisinhas que a gente foi pegando com o tempo e isso foi dando o quê? Foi dando uma qualidade maior no evento. De você querer uma caixa melhor, um som melhor. Porque rede social tem isso, né? Mais acabamento, é diferente de balada. Mas olha só, quando eu comecei não tinha recurso, Ricardo. Você não tinha sequencial, por exemplo. A luz que você colocava para as pessoas dançarem era uma luz vermelha, azul, amarela e verde. E você colocava um sequencial para aquilo piscar. Não existia. Se você vê os filmes dos Embalos de Sábado à Noite, você vai olhar que o chão naquele piso é uma luz de cada cor. Sim. Não mudava, não tinha LED, não tinha nada disso. Então, isso tudo com o tempo foi modernizando. A tecnologia veio para dá um certo conforto, vamos dizer assim, diminuir, as caixas de som eram gigantes, a gente precisava de 3, 4 pessoas para pegar uma caixa, né? Hoje você leva uma caixinha pequenininha sozinho e faz uma festa. Então tudo isso, cara, veio para melhorar. Eu quero tocar nesse ponto da qualidade aí, né? Aqui antes de começar a gente falava sobre a experiência Disney. Os eventos mudaram muito de algum tempo para cá, né? De alguns anos para cá. Você deixou de ter aquela visão crua da coisa, ou muito simples, começou a trabalhar muito a experiência do usuário, a experiência do cliente, a experiência da pessoa que atende ali a feira. Isso tem tudo a ver com qualidade, né? Quando você promove, por exemplo, como eu vejo o trabalho de vocês, uma experiência imersiva, que realmente faça sentido e conecte o cara com o ambiente que ele está, conecte o participante com o conteúdo que ele vai receber, isso muda completamente o jogo. Queria entender qual a visão de vocês sobre isso. Na verdade, assim, a marca One, não sei se todo mundo sabe, mas é a abreviação de One Nice Experience. Porque há muito tempo atrás a gente entendeu que a gente conseguia criar experiências usando som, luz, imagem e música. Eu falo música e som porque som no sentido de ser a infraestrutura, né, a tecnologia das caixas e tudo, e a música porque a gente sabe que quando assiste um filme, você chora com aquela cena, você troca a trilha, muda. Então é muito legal essa história da One, a gente ter sido DJ, Deprá ainda toca, eu parei de tocar tem 5 anos, parei com 30 anos, comecei com 14 e parei com 30. Porque a gente sabe como usar todos esses 4 elementos, né? A música,
com aquela cena do ao vivo, antecipar isso, né? Quando a gente faz uma abertura, quando a gente faz aqueles efeitos que as pessoas arrepiam, né? E eu acho que é isso, o que vale é a experiência. A gente começou a trabalhar a palavra experience muito antes dela virar modinha no mercado. Sim. Quando as pessoas entenderam que o que tem sentido, o que tem valor não são coisas, são momentos, né? Então eu acho que o setor de eventos ele cumpre um papel importantíssimo nesse sentido de criar momentos realmente únicos. Momentos que são marcantes, né? A gente trabalha com o sucesso das pessoas nos eventos, por exemplo, de premiação da TV. A gente trabalha com o momento mais importante da vida das mulheres, desde uma festa de 15 anos, até de um ano, formatura, né? Uma festa de infantil também. Eu, por exemplo, já fiz festa da menina de 1 ano, depois eu fiz de 15 e fiz o casamento dela. Isso está acontecendo muito aqui na então as formaturas, depois vem o casamento, enfim. Então realmente assim, a gente consegue, em projetos mais elaborados, conseguir realmente provocar essas experiências todas. Agora você me contou que a tua história aí, você sempre teve uma inspiração muito grande no que o Depra fazia, né? E em dado momento vocês viram sócios. Posso contar rapidinho isso? Eu comecei pequenininho mesmo, né? Falei dessa veia empreendedora, mas comecei colocando som para uma mulher que vendia festa infantil e ia lá e operava o som da festa infantil. Tipo, ganhava R$50, tinha um estrobozinho daquele Techport. E foi. Minha mãe me levava, me pegava nos eventos. Mãe, acabou. Meu primeiro carro na faculdade, eu fiz administração na FAESA, meu primeiro carro foi uma Kombi. E era muito farra. Eu chegava na faculdade de Kombi. E, enfim, a empresa foi crescendo. Eu, graças a uma condição que a gente tinha em casa, não, como eu falei, não empreendia por necessidade. Então, tudo que eu ganhava, eu reinvestia em equipamento. Praticamente tudo. E a empresa foi crescendo. Fui lá atrás, a Elizabeth, que hoje é nossa funcionária, ela lembra dessa história, porque ela participou desse momento. A gente fazendo um planejamento de longo prazo, a gente falou, vamos botar aqui, quem sabe um dia a gente chegar no patamar ali do Depra. Até na época, quando a gente era concorrente, fizeram uma entrevista comigo nos jornais locais aqui, e aí perguntaram quem é a sua inspiração, você vai lembrar disso, né? Eu lembro, estava escrito lá. Enfim, porque ele era o benchmark do mercado. Né? Era referência. E a empresa foi crescendo, a gente foi virando concorrentes, eu comecei a incomodar um pouquinho, né? E ele teve uma sacada. Incomodou mesmo? Cara, incomodou. Conta a história do incômodo. Não, incomodou. Me incomodou assim. Por quê? O Jefinho sempre foi empresário. Eu sempre fui muito... Mais empreendedor do que empresário. Mas ele tipo assim, é um cara que ele enxerga lá na frente. E isso é muito legal. Porque juntou duas pessoas diferentes, que têm histórias diferentes, perfis diferentes. E, isso, assim, aliás, é o segredo do sucesso de toda a sociedade. Né? E vamos lá. Sócios com habilidades complementares. E assim, as famílias nossas se conhecem, por exemplo, a avó dele é amiga, falecida, né? Amiga de papai, o avô, né? Então, assim, tem toda uma história, os tios dele, a família toda é amiga da gente. E aí, quando o Jefinho começou, eu tava lá no topo da pirâmide, então eu não dava muita bola para esses caras que vinham embora. Não dava, porque eu fazia todos os eventos. Entrantes. Só que aquela falsa ideia de que você tá aqui em cima, só que tem as pessoas, tem outros te comendo aqui por baixo da sua base, você não tá vendo. Que de repente essa pirâmide pode dobrar. Sim. Entendeu? Só que a minha, graças a Deus, ela nunca dobrou, não. A gente foi juntando e ele teve uma boa ideia na época, que ele pegou todos os DJs que tinham em Vitória, pegou e fez uma agência chamada Agência One. Colocou todo mundo lá. E eu fiquei sozinho do lado de cá e Jefinho com todos os DJs do lado de cá. Deixa eu fazer só um parênteses disso, porque assim, quando eu fiz esse movimento não foi nem para crescer. Foi quando eu falei, eu me vi assim, eu tava já entre os 2, 3 DJs mais requisitados aqui localmente e tal, fazendo uma agenda, né, 2 anos antes já tava com a agenda lotada, e eu falei, cara, eu não quero mais isso. Sim. E a empresa toda tava em torno de mim. Você quis mudar de vida, então, foi isso? Eu vivia, todos os sábados, todas as sextas praticamente do ano, lotado, tirando carnaval e Natal. E aí eu me vi no precipício, eu falei, se eu parar, a empresa para. Sim. E aí foi quando a gente lançou uma agência de DJs, né? Tinha uma outra marca, Agence One. E aí atraímos outros DJs e eu fui desconstruindo o meu nome como DJ. Então eu levei nesse processo
4 anos. E com 28 anos eu falei, vou parar de tocar aos 30. E fechei minha agenda 2 anos antes para conseguir parar. Por que você resolveu mudar de vida, assim? Todo mundo que trabalha em eventos resolveu um dia mudar de vida. Vamos começar por aí, essa é a grande verdade. Porque a gente trabalha com noite. Trabalha com noite. Final de semana. É diferente, né? Ainda quando mais quando você quer ter filho, família e tal. Eu fiquei 30 anos sem ter um final de semana de férias. É. Eu nunca viajei. Eu viajava na segunda ou no domingo para voltar na quinta. Porque todo final de semana eu tinha evento. Eu fazia por ano, de uns 60, 15 anos por ano eu tocava. Eu, sozinho. 60, 15 anos. Pô, todo final de semana eu tinha 15 anos. Fazia 2. E o mais legal nessa época era assim, o pai chegava pra mim e falava assim, qual a data que você tem pra fazer a festa da minha filha? Porque eu não tinha data. Era só eu, não tinha ninguém, não tinha DJ, não tinha Léo, não tinha Jefinho, não tinha ninguém. Aí você imagina, você ser querido... E outra coisa, em 2001, eu montei o primeiro site de eventos do estado. Não existia. O cara montou o Instagram antes do Instagram existir. Eu lembro disso. Eu lembro disso. E aí eu tive uma sacada muito grande. Foto. Eu não era melhor que ninguém, nunca fui. Né? Eu gosto de música, então eu sei botar a música certa na hora certa com a pessoa certa. Só. E deixa eu só te falar, esse foi legal. Eu montei esse site. Eu acho que eu sei onde você vai chegar. E aí eu tirava foto, eu levava um fotógrafo, um funcionário meu, na época era o Beto. O Beto comprei uma Sony e tal. Beto tirava foto. Eu chegava em casa 3 horas da manhã, eu pegava aquele cartãozinho, colocava no computador e eu subia as fotos para o site. No outro dia de manhã, quando todo mundo, eles ficavam esperando, eu recebia, não era e-mail, não, na época era, como é que era? MSN, tinha um negócio. Telegrama, eu recebia falando, Depra, você não vai botar as fotos? Que hora você vai botar as fotos no site? Então isso também foi um gancho pra eu pegar muito evento. Eu copiei isso aí. Porque as pessoas queriam sair no site do Depra. Entendeu? Eu tinha assim, e era muito. O site do Depra era uma espécie de coluna social da época. Era uma coluna social, porque não existia. Depois que teve uma menina aqui em Vitória, ela criou um site também, mas não era de eventos dela, que ela ia e tal. Mas o site de eventos de casamento, 15 anos, das festas bacanas, era o meu. Eu lembro disso. Era o meu. E eu tenho muita coisa arquivada lá também, que é muito legal. Então assim, aí Jefinho foi e começou ali... Só contar um pouquinho, que tem um pouco mais de história no meio disso, porque depois que eu lancei a agência, a coisa começou a crescer, além do DJ Jefinho, e daqui a pouco eu fui, antes do Depra, a gente comprou a empresa do J. Fernando, ele estava querendo já ir para Miami e tal, e aí eu fiquei sabendo disso, não tinha Depra ainda na história. Pera aí, 2 meses antes, Zé Fernando me ligou e falou assim, eu vou matar ele, cara. Juro pra você, me ligou. Falou, Depra, eu vou matar Jefinho, cara. Quando passou 1 mês, 2 meses, tá os dois juntos. Eu disse, filha da mãe, cara. Mas sabe o que acontece? Eram concorrentes mesmo de bater de frente. De um roubar o evento do outro. Mas assim... no bom sentido, né? Roubar, assim. Eu, Ricardo, assim, nessa trajetória toda, e eu acho que a gente só tá junto por isso, e o Zé Fernando foi nosso sócio por muito tempo, é um cara querido, estamos volta e meia se encontrando. Porque assim, a gente nunca cruzou aquela linha, sabe, de virar uma coisa negativa. Eu, particularmente, sempre foquei em mercado e cliente. Então, eu respondia com inovação, com produtos novos, com realmente, primeiro painel de LED de alta definição que a gente teve aqui no estado, indoor, a One trouxe. A gente começou a fazer automação de painel, tipo LEDs de 10, 15 metros andarem 20 metros no meio do evento, há 10 anos atrás. Então isso foi inovação a nível nacional. E esse é um mercado que a vela dele é inovação. O cliente chega aqui, ele quer uma coisa diferente do que teve no outro. Vou puxar esse gancho assim, acho que todos os mercados têm um pouco disso, assim, né? A empresa que consegue focar no cliente final mesmo, porque no final das contas você se perde com tanta questão interna. Enfim, a gente sabe o desafio que é empreender. Vira operacional, você né? Tem que cuidar de pessoas, tem que cuidar de financeiros, tem que cuidar de comercial, tem que cuidar de administrativo. E você se perde em tanta questão interna e esquece que o core do teu negócio é atender o cliente. Isso aí. E criar soluções novas para o seu cliente, inovar para o cliente. Eu acho que isso não é uma máxima só desse mercado. Não, e eu tava ali jovem, empreendedor, né? Total, aí eu vou te contar uma historinha boa agora. Eu fazia todos os eventos da TV Vitória. Todos tinham 8 programas. Era a Luciana Almeida, que era a que cuidava dos programas e tal. E eu fazia todos os eventos, fazia as entregas de prêmio,
Todo. Era assim, negócio de sucesso, líder empresário, todos eu que fazia. Você vai entregando sua idade aí. Não, tô não. Eu tô falando que eu fazia. E aí, muito engraçado, que foi a inauguração já sei dessa história. Olha só. Anjinha Boaz. Anjinha Boaz. E eu fazia os eventos de Anjinha, tá? Anjinha pegou. Mandar um beijo pra Anjinha. Um beijo pra Anjinha. Anjinha é uma querida. A Anjinha faz um doce de mexerica, cara, que é uma coisa de doido. Mas vamos lá. Aqui, inauguração da sede nova da TV Vitória na Praia do Canto. Na Praia do Canto. Beleza? Que é a atual sede administrativa. Isso lá. aí. Inauguração. Leixo Neto. Quem ia fazer? Depra. Tava tudo certo. 3 semanas antes, a Anjinha me liga e fala: a gente não vai poder fazer com você não. Porque aconteceu não sei o que, eu não lembro o que foi. Resumindo, ela deu o evento para Jefinho porque Jefinho comprou um piso de LED branco, né? Lembra aquele piso de LED que... Era uma pista. E colocou 2 TVs para subir atrás. Ele colocou um negócio de automação, que não era automação, aquilo era um motorzinho que puxava e a TV subia. A Anjinha ficou doida com aquilo. Era o quê? Inovação. Ele estava inovando uma coisa que eu não tinha. E aquilo me fez perder o evento. E aí eu fui, me ligando. Opa, não posso ficar onde eu tô. Sim. Eu tenho que ter coisa nova. Ele comprou, na época ele comprou o painel P10, depois eu comprei o P4, que era o top de linha. Então a gente foi sempre concorrendo em bons equipamentos e quem saía ganhando era o nosso cliente. Isso aí. Entendeu? Correndo pelo lado bom da Pelo coisa. lado bom da coisa. Pelo lado bom da coisa. E aí como é que a fusão acontece? Porque deixa essa história que vocês foram... foi lá entendi a admiração por um lado, entendi a história por outro e o pioneirismo por outro, mas como é que essa junção aconteceu? Então, depois que lançou a agência, começou a crescer, Zé Fernando estava querendo vender a empresa dele, né? E aí Zé Fernando era um dos players do mercado de ele era entretenimento e evento. Ele era o mercado, época, né? era Depra, Zé Fernando e eu tentando chegar ali no terceiro lugar junto com o time. Uma história legal até contar de Ivan Aguilar. Você falou aí do início que você começou a ir mais arrumado e tal. E assim, buscando diferenciação. O outro já ficou vermelho aqui na hora. Não, vermelho essa história deve ser boa, tô vermelho tá nele, cara. Deixa ele contar. Quero saber essa história. Não, então, buscando diferenciação, eu era mais um DJ no bolo ali, né? E já contei essa história internamente para outras pessoas que estão começando, que às vezes você pode se diferenciar de várias formas. Tinha o lado da inovação, mas eu era o DJ também, estava ali no palco. E aí eu comecei a correr atrás do Ivan Aguilar. Na época ele vestia um presidenciável aí, que né, ele estava como hoje, né? Tá no momento com a marca dele super forte, como um estilista capixaba renomado. E eu falei, pô, tá aí, cara, eu tinha que conseguir que ele fizesse os meus ternos, porque eu só tocava de terno, casamento, 15 anos, formatura. E corri atrás do Ivan, foi difícil pra caramba. Outro dia eu conto essa história, porque é mais longa. Consegui convencer o Ivan, depois de algum tempo, a criar alguns ternos para mim. E aí fez um terno branco, que esse aqui me sacaneia até hoje. Fez um terno... Enfim, você não tem noção desse cara tocando de terno branco. Você ficou apaixonado. Porque era muito estranho, cara. Imagina um branco, uma noiva. Você imagina um casamento de terno branco. Nunca fui de casamento de terno branco. Mas 15 anos ia. O branco, ele é a presença de todas as cores. O preto é a ausência de cor. Então, quando você está numa noite escura de branco, você destaca, com certeza. Acho que era mais ou menos esse racional. Aí, enfim, me diferenciei pelo lado do DJ. E depois, eu só perdi o gancho. Eu estava falando do Zé Fernando. Você está querendo chegar na fusão. Que é onde eu quero Perfeito, chegar. busquei diferenciação por aí. Depois, Zé estava querendo vender a empresa. Aí eu comecei a ficar no terceiro lugar ali. Já estava com um volume, assim, eu acho que talvez pau a pau com vocês, ou começando a passar de volume de venda, de eventos. Não tinha a qualidade, porque realmente o Depra, ele trabalhava fazendo menos eventos, com o olhar, com a mão dele ali. Eu já tinha mais, assim, era mais inovação e estava criando uma infraestrutura assim, que acompanhasse ali. Ele fazia 7 eventos num sábado, num dia. E eu fazia 2. Sim. E os meus 2 eu ganhava a mesma coisa que ele fazia os 7. Isso aí. De valor, vamos dizer assim. Então, assim, tinha uma... eu não queria fazer aquilo. Certo. Eu botei na minha cabeça, não quero.
Porque era um estresse muito grande. Eu não Muito, sei muito. quando o Fabiano chegava pra mim e falou, ó, Jefinho fez 7 eventos só, eu falei, mas o dele, eu falava assim, eu queria fazer aquilo. Você competia muito por preço, é isso? Era um estágio ali que eu tinha, eu entendi e ainda entendo dessa forma assim, produtos tradicionais, projetos mais simples, eu tinha preço, mas eu vendia coisas mais caras até do que eles com essas inovações. Sim. Só que tinha um valor agregado, tinha uma coisa diferente ali. E aí comprei a empresa do Zé Fernando na época, aí Zé Fernando continuou atendendo os clientes, vendendo, e a minha empresa montava caminhão, estrutura, equipamento, era tudo a nossa empresa que fazia, a One. Depois de um tempo eu não consegui dar conta, eu tinha nessa época, eu devia ter 25 anos, né, por aí, no máximo 26 anos. E eu comecei a não dar conta de tocar uma empresa que já estava com mais de 35 colaboradores, armazém, comercial, principal e quase único comercial do negócio. E ainda era DJ à noite. Por que eu parei de tocar, né? Você perguntou. Eu tinha que escolher. A fusão aparece. Aí eu já tinha feito a compra do Zé, depois de algum tempo o Zé Fernando veio para dentro da estrutura da One e eu comecei um pouco mais para frente, acho que passou quanto tempo? Uns 2 anos. Uns 2 anos. Porque assim, Ricardo, a gente está aqui no estúdio da One, bonitinho e tal, uma estrutura enxuta. Na Serra a gente tem um armazém de 3.000 metros, eletrônica, uma pancada. Toda a parte o que as pessoas não veem, o né? background do negócio. Bastidor. Muito equipamento. Os equipamentos são caríssimos nessa área. Sim. A inovação e a tecnologia faz com que, né, a gente tenha que estar sempre acompanhando, ou seja, é um negócio de capital intensivo, a gente está sempre aportando. E, ou seja, eu enxerguei que era mais inteligente a gente ter uma infraestrutura que desse suporte para vários profissionais do que todo mundo, eu comprei LED, o outro compra LED, o outro compra LED. Isso não é sustentável, nem para o cliente final, porque daqui a pouco essas empresas não vão ser saudáveis financeiramente. Então, foi aí que eu abordei Depra e falei, cara, vamos trabalhar junto. Um baita comercial, uma pessoa que eu tinha admiração real. Legal. E aí vencemos essas coisas de concorrentes, né? Assim, quando você está em 2 lados distintos, botamos o alvo do mesmo lado e começamos num ano super desafiador. Foi de crise, 2017. Enfim, é pouco isso. Deu certo. Deu certo, Tá dando. Já são quantos anos, Depra? 8. 8 anos já? 8, acho que 8. 8 ou mais, né? Pouco, 8. A pandemia faz 10, né? Pega 2 anos aí. Jefinho, passado entendido, olhando para o futuro, Depra, o que vocês estão analisando, para onde vocês querem ir, qual que é o novo projeto, o novo investimento? A gente tem estudado bastante isso aí, né? Todo dia. Quer falar um pouquinho? Não, fala você que Assim, a gente antes da pandemia, a gente contratou a Bittencourt, que é você deve conhecer. A Bittencourt é uma gerenciadora de franquias, uma aceleradora de negócios pelo Brasil, né? Ela basicamente transforma o modelo de negócio em um modelo de negócio franqueável e faz com que esse negócio ganhe escala. E ela entende, né? Ela entende. Isso, Eu sempre tive esse desejo de ganhar escala, de construir um negócio com alto impacto. E nos momentos que eu me vi mais assim, realmente desgostoso do negócio, repensando a área, pensando outros projetos, inclusive até quando eu criei uma startup que deu quase tudo errado. Que startup? Foi no setor de eventos? Não? No setor de eventos, Aí cabe um podcast. Depois conta um pouco essa história pra gente. Né? Continua. Foi porque eu sempre tive esse desejo de ganhar escala e eu comecei a não conseguir ver essa escala nesse negócio. Sim. E aí eu pensei, cara, eu preciso mudar de área. É um negócio muito de 1 a 1, né? Muito de... Escalar serviço já é desafiador. Total. Então, quando a gente fala desse mercado que não cabe erro, você faz 100 eventos perfeitos, você errar graças a Deus a gente aqui acertou proporcionalmente muito mais e os erros são mínimos diante da entrega. Evento é sempre uma tensão, né? Sempre uma tensão. É ao vivo, né? É ao vivo. Exatamente, é ao vivo. É o filme da vida da pessoa ao vivo. Qualquer coisa que der errado, as pessoas vão saber, vão sentir e possivelmente a culpa vai recair sobre quem está organizando. E aí teve esse lance da startup, não deu muito certo por causa de alguns erros que eu cometi e eu voltei a repensar a One. Eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Você vai construir uma casa, você não tenta construir a casa sozinho, você contrata um arquiteto, né? Sim. E foi quando eu falei, olha, eu convenci, né? A gente tem um outro sócio que é o Carlos Sérgio, é o nosso diretor do armazém.
E eu conversei com o Sérgio Depra e convenci eles a fazer esse investimento na Bittencourt, que é um baita investimento. Eles entraram, fizeram um diagnóstico e apontaram vários ajustes. A gente ficou digerindo isso um tempo e começou a mexer. Quando a gente formatou a empresa sobre esse novo modelo que permite ganhar mais escala, e falamos assim, ó, a partir de março, era fevereiro, a partir de março começa pandemia. Isso. Não foi? Só que a gente entrou na pandemia leve. Indo para tornar o negócio escalável, Isso. franquear mesmo. Era o tiro do Matrix no ar parado, assim. A pandemia parou 2 anos. Essa metáfora foi boa. Como é que é o negócio? O tiro do... Não lembra do filme Matrix? Claro, né? sim. A O bala, tiro do Matrix, a bala vinha, na hora que a bala vinha, a bala entendi. para. Entrou a pandemia. Entrou a pandemia. Realmente a pandemia. E assim, a gente pro setor, né? parou tudo. E esse projeto ficou estacionado, só que serviu para a gente fazer uma série de ajustes, de pensar mais o modelo e voltar 2021 testando, né? E assim, acho que a gente está ainda numa fase de teste, é uma fase de protótipo, ainda não considero que está consolidado, mas acho que a gente sai disso, né, com bons indicadores de que tem um modelo muito legal sendo construído. E inovando, que é um DNA da One, né, desde a nossa origem, inovação, inovando em modelo de negócio. Eu acho que todos os negócios, você que é do business, eles se movem em cima de sistemas eficientes, modelos de negócio que se tornam mais eficientes. Inovação por inovação que não entrega experiência e eficiência na ponta, ou seja, quando você tem preço e tem entrega, você conquista. Então, eu acho que a gente está nessa fase de consolidar um modelo mais eficiente e levar isso, né, para o estado todo e para o Brasil todo. Eu quero saber agora dessa startup aí que você falou, que deu errado. O que deu errado? Deu quase tudo errado. Engraçado assim, da startup para trás, tudo que eu tinha tentado tinha dado certo, de alguma forma, né? Tinha ido para frente a One, todas as iniciativas, os projetos dentro da One, então eu acho que eu estava muito acostumado a ter sucesso. Foi muito difícil esse período pós-startup, vou contar, mas hoje eu vejo assim, a importância que isso teve a ponto de eu conseguir hoje falar disso de forma tranquila. Assim. A startup, a gente tinha uma visão de digitalização do mercado de eventos, que é o que está acontecendo em todos os mercados. O que você queria fazer? A gente deu início a um marketplace do mercado de eventos, subindo as empresas, né, com perfil dentro da Eventplace, o nome. Só que o modelo de negócio, eu acho que eu errei muito, eu errei na composição de algumas pessoas que eu trouxe para o projeto. Eu acho que em alguns momentos eu me perdi e saí um pouco do Jefinho, sabe? Algumas decisões que eu não teria tomado de repente abordagem do mercado e tal, que acabou criando muito ruído. A coisa começou a tomar uma proporção e na ponta chegar de uma forma totalmente diferente, a ponto de ficar incontrolável, e a coisa simplesmente já estava queimando caixa. A gente estava produzindo todo o software e tal, com programadores próprios. A gente teve um valuation de 33 milhões, levantamos R$1 milhão. E a gente praticamente não, a gente queimou essa grana botando o projeto de pé. A startup ainda existe. Um subproduto dela, que era um produto de arrecadação para alunos de medicina, né? Alunos de formatura. Para eles fazerem arrecadação. Todo aluno vai arrecadar, eles arrecadam R$1 milhão durante X anos. É muito difícil gerenciar isso, então esse subproduto ele fazia esse trabalho, deixava isso leve para a comissão. E aí o Gabriel, que era um estagiário que tocava esse produto, ele, enfim, ficou ali. Todo o restante deu errado, a parte do marketplace, e esse produto ficou. Então, assim, hoje eu não estou mais à frente, ainda tem participação na startup, mas hoje o Gabriel está à frente tocando. A gente tem lá mais de 3 mil alunos ativos, arrecadando.
ainda é um negócio que não ganhou a proporção que a gente acha que pode tomar, mas quase morreu, digamos. E o Jefinho também, né? Assim, foi um período muito difícil, muito desafiador de... Pessoal para você. Pessoalmente. Por quê? Sei lá, assim, a pressão foi muito grande, né? De estar tocando 2 negócios. A One começou a ser pressionada por movimentos de mercado de pessoas que absorveram, interpretaram esses movimentos que foram feitos de maneira errada. Ligaram a pessoa do Jefinho na Event Place com o Jefinho da One. Isso não foi legal nem para a One. O modelo de negócio ele foi muito mal recebido, né? E ele foi comunicado por um player, por um mercado, de uma forma que não foi legal, assim. E isso deu uma repercussão bem negativa. E assim, foi um período muito difícil. Aliás, assim, aí você vê a diferença de time, né? O time da One, destacar aqui o Léo Santos, foi um cara que ajudou muito, pegou a coisa na rede ali, Deprá, Sérgio, todo mundo. E, enfim, vencemos isso, né, junto com crise financeira, tudo junto ali. Então foi um período bem desafiador. Eu acho que eu nunca falei isso, mas eu acho que assim, eu não fiz nenhum diagnóstico e tal, mas eu acho que eu entrei em depressão no final desse período. Fiquei mais fechado, né? Entrei em depressão, uma coisa pesadaça, assim, mas não era mais o Jefinho com aquele brilho, né? Só que hoje eu consigo ver que foi muito importante pro amadurecimento que eu tenho hoje como empreendedor. Eu acho que foi um capítulo que sem ele eu fiquei pensando o seguinte, tem gente que passa por isso aos 60, ainda bem que eu passei aos 30. São os fracassos que treinam, né? Foi tudo junto também, foi startup, filho, casamento, crise financeira, a gente tendo que sair de 44 CLTs funcionários, carteira assinada na época, tendo que reduzir e se adequar ao mercado. A gente quis ser muito profissional aqui na One, um mercado que é altamente informal. E isso é um baita desafio de equalizar. Desafio, principalmente porque nem sempre o seu cliente reconhece o valor do seu backstage, né? Ele olha muito o que está na frente e ele não compara com o que está na frente, ele olha mas o o que produto está atrás, final, ele olha o produto final. Ele só olha o que está lá, o bonito. O para trás, ninguém está vendo o que está acontecendo. E a estrutura toda que a One tem, né, a qualidade da galera que trabalha com a gente, os colaboradores, todo mundo, são pessoas que foram criadas e sabem trabalhar e tem toda uma história de evento, né, comigo, com o Léo, com o Jefinho. Quer dizer, hoje a One, o bastidor da One é um conjunto de resultado dos DJs que vieram para a One. Que foram os DJs que, né, através de Jefinho, que juntou essa galera. E essa galera trouxe esses funcionários que já tinham cada um com sua forma de montar, sua forma de se portar no evento. Isso tudo hoje tem um resultado muito bom, que a One hoje... É um ambiente de cooperação e competição, né? Assim, a gente concorre entre a gente, mas divide a estrutura. Isso você nem falou, porque hoje a gente concorre entre a gente. Por quê? Porque eu sou um produtor, ele é um produtor, o Léo é um produtor, o André é um produtor, eu tenho os meus eventos, ele tem os eventos dele, cada um tem os seus eventos. Então cada um gira, por exemplo, final de semana, eu tenho 2 eventos, o Léo tem 3, o Jefinho tem 1, o 2. Todo final de semana é assim. A gente realiza uma média de 40 eventos por mês. 40, 45. Coisa. Vamos mudar de assunto. Eu quero saber o seguinte: vocês dois juntos têm mais de 50 anos de história, né? Se somar aí a história profissional de vocês, dá mais de 50 anos de história. Naturalmente, muitas experiências positivas e negativas ocorreram ao longo dessa trajetória, dessa caminhada. Eu queria, começando por você, Deprá, que você contasse primeiro uma experiência engraçada que você viveu durante toda essa trajetória. Tem várias. Tem uma que aconteceu no Itamaraty que a noiva, para entrar no vestido, ela teve que tomar remédio, né? E no dia da festa ela bebeu e tinha tomado remédio. Mentira. Eu lembro que eu só via a noiva desmaiada, a mãe carregando ela e o pai, pedindo desculpa para as pessoas e levando a noiva pro hospital. Teve uma outra noiva que eu fiz no iate, que essa eu não esqueço, não vou falar o nome dela, né? Muito engraçado. Ela falou que o sonho dela era o noivo entrar com ela no colo, na porta do quarto do hotel, né? Só que ela entrou em coma alcoólica.
e ela no hospital fez ele pegar, depois eu soube disso, ele pegar para ela entrar, ele entrar com ela no quarto do hospital para colocar ela na maca, porque o sonho dela era ele carregando ela no colo. Rapaz, eu não sei se essa história é engraçada ou se é trágica. Cara, mas é muito engraçado, porque a festa foi maravilhosa e, tipo assim, isso foi no final de festa e ele realmente depois me contou que ele entrou com ela no colo. Mas só que foi dentro do hospital, não foi no quarto do hotel. E você, Jefinho? Vou contar uma história mais engraçada e uma história de bastidores. Lembrei aqui, você falou de Dona Penha, né? Lá no Itamaraty, ainda no primeiro, Sim. que era pé direito mais baixo. Eu, naquela fase, começando, não tinha LED ainda, nada. Eu comprei 2 TVs que quando você olhava de frente, aquelas TVs de tubo, mas ela tinha uma moldura que quando você olhava de frente parecia de tela plana. E aí comprei 2 TVs daquela, botei tudo pronto, era a minha master estrutura na época. E aí quando, tipo assim, faltando pouco tempo para começar a festa, máquina de fumaça sem líquido. E, cara, a iluminação sem a fumaça, você não vê ela não aparece na festa. E aí eu lembrei, cara, que alguém já tinha comentado comigo que se jogasse glicerina na máquina de fumaça, glicerina que você compra em farmácia, ela funcionava e fazia fumaça. E realmente funciona, só que sem aquele aroma, né? Só que qual que é o problema? A fumaça, ela simplesmente não sai do ambiente. Não, glicerina não sai. E aí, meu amigo, um pouquinho antes da festa começar, pô, tá lindo, tá tudo maravilhoso, e daqui a pouco Dona Penha chega, meu filho, essa fumaça aqui. Botou fogo tudo, na festa, né? Cara, e esse lance de fumaça foi muito engraçado, que a gente não tinha conhecimento, né? Então o DJ chegava, por exemplo, na hora lá do Itamaraty, a aniversariante ia descer, eu já soltava fumaça, então aquilo ficava tudo branco. Um dia, passou assim vários eventos, aí o Nilton Valéria, que era um fotógrafo da época, né? Encontrei com ele essa semana, um querido, o Nilton chegou para mim e falou assim: Depra, eu trouxe uma foto hoje para te mostrar o que você faz nas minhas fotos. Aí ele me mostrou uma foto toda, tudo branco. Eu falei: o que é isso? Ele falou: é aniversariante. Cara, você não pode jogar fumaça enquanto o aniversariante está descendo, porque ela vai dançar a valsa ainda. Aí eu aprendi que eu não poderia jogar fumaça antes. É uma coisa que você... Se o cara não te conta, você não sabe. Então a gente tinha aquele costume de pestear o local de fumaça. E muitas vezes você não encontrava. Hoje são as máquinas de neblina. Hoje é a máquina de neblina, hoje é a poeirinha, né? Para você ver a iluminação passando e tal. Mas isso aconteceu várias vezes. De evento de você empestear a festa com fumaça. História engraçada, ok, eu quero saber qual foi a maior vitória de vocês na carreira, assim, o evento que vocês se orgulham e batem no peito e falam: pô, esse foi o que eu fiz, esse foi o que eu criei. Deixa eu falar. Vou falar porque assim, aí você tá falando da idade, né, cara? Eu inaugurei o Shopping Boulevard. Eu fiz todas as inaugurações do shopping Boulevard, de que não Vitória. é o Boulevard de Vila Velha. Não, é o Boulevard aqui de Vitória. Porque em Vitória só tinha o Centro da Praia Shopping. Importante. Eu tocava nos desfiles. Eu tava lá, Eu tocava nos desfiles do Centro da Praia. Aí foi inaugurar o Shopping Boulevard. Eu fiz a inauguração do Shopping Boulevard. Foi inaugurar o Shopping Vitória. Eu fiz o lançamento do shopping, festa da Cumeeira e fiz a inauguração do Shopping Vitória. Shopping Praia da Costa, mesma coisa. Festa da Cumeeira, lançamento, festa da Cumeeira. Shopping Mochoara, Shopping Mestre Álvaro. Eu só não fiz o Shopping Vila Velha, foi um dos shoppings que eu não fiz. O resto, eu inaugurei todos eles aqui de Vitória. Praticamente, estou falando com audiovisual, né? Não, e lógico que tinha o DJ também, mas assim, falando a parte de audiovisual, isso é muito legal, cara, porque eu contando isso para minha filha, eu falei: papai que inaugurou isso aqui. Aí eu fui no outro shopping, papai que inaugurou isso aqui. Eu inaugurei, é um orgulho meu sabe? Porque a qualidade, cara, as pessoas me escolhiam porque sabiam que ia ter um evento perfeito, que eu ia cuidar dos mínimos detalhes, do acabamento, do fio passando, tudo. Isso é muito importante, porque é com o tempo que você vai pegando isso, entendeu? Isso é muito legal. Eu acho que eu posso te responder sobre 2 óticas diferentes. Uma é sobre a ótica de evento, e aí acho muito legal, assim, a gente já rodou o Brasil e roda, né? Agora em abril tem festas em Trancoso, Ipatinga, mas um pouco mais atrás a gente já trabalhou em Brasília, porque assim, uma coisa que as dimensões, né, que eu não alcançava antes. O pobre casa, o rico casa, o milionário casa e o bilionário também casa.
né? A filha do dono do Banco Itaú vai casar. Quem vai fazer a festa de casamento dela? Então a gente já botou o pé nesse mercado. É até um projeto da gente se intensificar um pouco mais para frente, né, de criar uma infra para poder rodar um pouco mais. Mas eu me orgulho muito desses eventos que a gente fez fora, né? Acho que você está levantando essa bandeira aqui no estado, do orgulho, porque antes a gente escutava Vitorinha ou com o sentido pejorativo, ou muito eventualmente com o sentido carinhoso, né? Mas majoritariamente pejorativo, por isso que eu não falo Vitorinha e não gosto. Eu não gosto também. E eu sempre também tive esse sentimento dessa bandeira que você levanta. E um orgulho é esse, da gente aqui de Vitória, tá rodando o Brasil, em lugares que tem empresas que têm equipamentos também, mas eles não têm o One Nice Experience, o que a gente consegue levar daquela experiência, daquela emoção, roteirizar, né, isso tudo para entregar aquilo no final. Então, tiveram vários eventos nesse sentido, Brasil afora, que eu acho que me orgulho. Agora, o maior orgulho profissional, sem dúvida, é a gente estar aqui hoje gravando esse podcast. Pô, que bacana, cara. Porque nós vencemos a pandemia. 2 anos de uma empresa da área de eventos. Não é fácil. Parada, 0 de faturamento. Sem dúvida, esse é o maior troféu que a gente pode levar. Eu, assim, olhando para trás, sem dúvida, esse é o maior troféu da One. Eu vou voltar na pandemia, mas eu queria, vocês falaram das vitórias, eu queria que vocês falassem das derrotas. Qual foi o evento ou o momento que vocês erraram? Porque isso acontece. Olha, errar, eu não lembro de ter errado assim, na parte do audiovisual, do meu produto, né? Eu já errei pra caramba. Não, de errado eu não lembro muito, não, de erro não. Eu lembro assim. O que deu errado pra algum eu lembro de uma história que não tinha microfone sem fio. Né? Os microfones eram todos com fio. Você vê até hoje, qualquer show de Roberto Carlos, ele canta com fio, ele não canta sem fio. Tem um fio ali. Eu fazia o som do Palácio do Governo, no salão. Salão São Tiago. E eu fazia o som na época lá para o governador e tal, na época era o Vitor Boaz, os equipamentos estavam lá, eram meus, então eu que cuidava, eu que levava, aí eu comprei o microfone sem fio. E nisso o Paulo Artum ganhou na primeira vez para governador, e teve um evento, e eu participava, porque eu que cuidava do som, né, eu estava lá, e eu comprei um microfone sem fio, 2 microfones sem fio e levei. Só que ali do lado tem a antena da rádio, né, tem uma antena forte da rádio lá. Na época era Carlos Vacari, que era o chefe cerimonial, e o Paulo Artum saía da sala dele e o púlpito ficava logo em frente. E a minha cabine ficava lá atrás e tal. Aí eu, todo feliz, né? Eu tinha comprado um equipamento novo, que quase ninguém tinha, que era um microfone, sem fio, e fui lá entreguei pro governador. O governador pegou, começou a falar, né? Tudo sem fio, sem nada. E aí, de repente, entra uma frequência no microfone do Tiririca cantando Florentina. Aí, e aquilo eu não sabia o que fazer, o microfone, o governador falava e não saía nada e só tava Florentina. Isso todo mundo. E eu fiquei desesperado, cara. Eu fui, abaixei, lógico que eu tinha do lado o microfone com fio e peguei o microfone com fio e dei pro governador pedir desculpa, mas assim, aí ele muito, cara é fera, né? Sem a interferência do Tiririca, eu vou continuar, né, Depraz? Assim, então aquilo, tipo assim, como que você podia imaginar que porque no dia da posse do governador? Não era na posse não, cara. Ele já estava lá, mas era um equipamento novo, né? E a frequência do microfone naquela época era VHF. Não era ainda o HF, que era uma frequência mais alta. E aí aquilo, cara, a frequência da rádio pegou justamente no microfone. Nossa, então isso foi muito engraçado, assim. Não foi um erro, né? Não foi uma coisa errada, mas é o que aconteceu. Eu costumo dizer assim que nessa área todo mundo erra, a diferença está em capacidade de resolver, né? Evento a gente está falando, é ao vivo, quando você ainda investe nessa coisa de inovar, você sai da zona de conforto pra caramba, sei lá, tem um repertório aí de coisas geral. Por exemplo, teve em formatura, a gente estava numa época quando a gente lançou a automação dos painéis de LED, a gente criou um palco que ele, na época de David Guetta e tal, o LED ele abria e revelava um palco que ninguém sabia que existia dentro do evento. Sim. Isso foi uma grande inovação no mercado de formaturas. E depois a gente criou um outro produto que era uma plataforma que entrava para o meio da pista de dança
para subir as tequileiras e os tequileiros e fazer uma brincadeira ali no momento do DJ. E numa medida errada, que foi, aí acho que o erro foi meu mesmo, né? Na época não lembro agora, mas acho que foi, tipo assim, sei lá, era para ser uma plataforma de 2x2, virou uma plataforma de 4x3. Então, bicho, entrou E eu, na época, naquela loucura, eu só fui ver que montaram a plataforma numa proporção enorme, 4x3 é um palco. E simplesmente na hora da pista, na hora dos tequileiros. E entrou um palco no meio da pista de dança, assim, gigante. E aquilo foi incontrolável, a galera tava muito louca, começou a todo mundo subir na plataforma, virou uma... Enfim. Uma coisa boa de falar é que as formaturas de antigamente, elas eram uma banda a noite toda. E Jefinho teve a sacada de inserir vários shows, vamos dizer assim, de DJ, um sertanejo. Na verdade, assim, foi você que fez. Não foi eu que tive a ideia desse formato, mas ouvindo o cliente, que ele queria isso, eu viabilizei um projeto que deu dinamismo no palco. Mas não era assim. Não era. Era uma banda que tocava a noite toda. E era chato, cara. E a banda terminava 2, 3 horas da manhã. Quando que termina uma formatura hoje? Na verdade, a festa acaba às 7 e depois vem a after. Vem o after depois. Não existia a isso. After acaba às 11. Né? Enfim, mas erros, assim, graças a Deus, a maioria dos erros, eles ficam nos bastidores. Né? Não chega a ter um erro. Já teve, por exemplo, um evento da TV, graças a Deus. Eu e Gisele, assim... Gisele é a diretora da TV Vitória, né? É um teste de coração, né, fazer esses eventos, porque na hora que vai entrar o vídeo, todo mundo acha que é Record que está com aquela infraestrutura lá. Claro. E não é Record, é o One, né? E, assim, é sempre um frio na barriga, mas já teve momentos da ilha de vídeo travar. Imagina, ao vivo, no evento lá, 300, 400 pessoas. Graças a Deus isso tem mais de 8 anos. Então, assim, hoje a gente investe em equipamentos, né, backup para poder não ter esse tipo de risco. Mas a verdade é que o risco existe. No evento ali, todo mundo sentado esperando. Então, assim, Penso, desse tipo, acho que de situações já ocorreram, mas eu acho que a One tá aqui também por causa disso, assim, são coisas tão pequenas, né? Eu nem me preparei, não pensei em nenhum caso desse tipo, assim. Agora, você falou da pandemia aí, né? Como é que vocês conseguiram passar essa fase? Porque a pandemia, realmente, pro setor de eventos foi a zero, né? Anulou, não teve como, não tinha nada para fazer, a não ser live, que também veio depois de um tempo, né? Mesmo assim, até conseguir recuperar alguma coisa. Como é que foi esse momento? Quer falar? Posso Foi falar? muito difícil pra gente, cara. Muito difícil. As festas todas marcadas, desmarcaram, teve algumas remarcações, mas assim... Algumas não, 100%. Não, tô falando, remarcações, todas elas, mas algumas cancelaram, teve festas canceladas, né? E pra gente, imagina... tudo que eu sei fazer é o quê? Tá na noite, tá fazendo a festa, tá produzindo de dia, tá cuidando do evento. E você ficar 2 anos em casa, cara, praticamente em casa. E nós tivemos uma estrutura, o nosso CEO aqui, que é o cara que pensa muito nisso, e ele cuidou direitinho da estrutura da empresa, né? Isso foi muito legal, porque foi difícil para todo mundo, cara. Uma coisa assim, a gente viu o poder da marca, o que é credibilidade de verdade, porque mesmo com o mercado parado e sem perspectiva de volta, a gente estava eventualmente recebendo clientes aqui. Claro, não naquele momento mais crítico, né? Um pouco depois, talvez um ano depois, e fechando uma coisa ou outra para frente, que sem o cliente saber era aquilo que estava mantendo a gente vivo, de certa forma ajudando a girar o caixa, porque a gente puxou o freio de mão, olhou para a nossa estrutura e falou: vamos ajudar quem a gente pode ajudar, vamos manter quem a gente pode manter, quem não dá e quem realmente tem que tirar. Tomamos as decisões difíceis também, que tinham que ser tomadas para proteger o todo. Agora, assim, todos os clientes que tinham eventos contratados, que foram remarcados, foram atendidos. A gente entregou a mesma coisa que foi contratada ou melhor. Então, assim, o orgulho não é só ter ficado vivo e estar aqui gravando o podcast. Eu acho que o orgulho assim, a gente não deixou a desejar, não deixou de entregar nenhum evento, né? Então isso é muito legal. Teve festa de 15 anos que virou festa de 40 anos da mãe,
Que a menina já estava fazendo 18 Dia quase. 15 de abril, nós vamos fazer o 18 anos da Mariá, que era o 15 anos da Mariá. A filha de Mariane e Gil. É isso aí. E Júnior. Então, assim, foi pro Jefinho, que é mais empreendedor do que empresário, Sim. e você sabe do que eu estou falando no sentido de gestão, foi um momento de crescimento muito importante, né? Fluxo de caixa projetado, né? Caixa e projetar um orçamento, coisas que, sinceramente, antes eu não fazia. Estava começando a fazer depois da consultoria da Bittencourt. Então, assim, tem o lado desafiador e o lado de crescimento, né? Que vem junto, se você supera ali e encara o desafio. Gente, pra gente fechar, queria fazer um bate-bola com vocês, queria começar com você, Dê, pra uma liderança que te inspira. A liderança? Deixa eu pensar, cara. Alguém que eu me espelhe nele. Tanta gente, assim, que... Escolhe um, pode ser internacional também. Não é nem internacional não, cara. Eu me espelho muito, não é nem uma liderança, mas é um exemplo, que é meu pai, cara. Eu me espelho muito nele. Na parte de caráter, de honestidade, de querer entregar a coisa certa, não passar por cima de ninguém, de você ter, assim, olhar o outro como igual, sabe? Eu fui acostumado na minha casa, meu pai e minha mãe, né, cara, a sempre olhar qualquer um igual. Então isso para mim foi muito legal, porque eu sempre trabalhei para as pessoas, tanto que tem um status social muito grande, muito alto, como eu trabalhava para as pessoas, a filha do garçom que ia casar, entendeu? Então, eu sempre tratei as pessoas igual. Então, desde o governador, que eu ia fazer o evento do governador, eu cumprimentava o governador, eu cumprimentava da mesma forma o garçom, abraçava ele, perguntava como é que estava a família. Isso tudo é de berço, né, cara? Isso tudo vem de casa. Uma empresa que te inspira. Uma empresa? Pô, cara, então, a maior empresa hoje, não é porque eu trabalhei muito para ela, mas ela teve Vitória, cara. A empresa de Mequinho, eu fazia os aniversários, eu fiz os 15 anos de Duda, cara. Eu toquei no 15 anos de Duda. Então eu conheço Mequinho, na época Tânia, Marcão era pequenininho. Marcão era pequenininho, cara. Eu fazia festa na casa de Tânia, cara. Tânia é um astral. Então, assim, você vê uma empresa que é familiar. Quer ver uma outra empresa que eu trabalhei a vida toda, que sou amigo deles, né? Os Kepes, cara. Quando eles vieram para Vitória, eram os meus amigos, Renan, Rigel, Calmer. Na época a gente era garoto, né? Simone, cara. Simone era minha amiga de vizinha, né? Quando eles vieram morar em Vitória, eles vieram morar do lado na nossa casa. Tia Nilce, né? Era Sueli, Simone, Cláudia, Sandra e Rose, né? Então, assim, a gente tem uma amizade muito grande. E o exemplo que eles deram para uma estrutura que era familiar, porque muitas dessas empresas familiares, elas faliram. Claro. Né? Os filhos faliram, não tem aquela história do homens fortes criam filhos, você vai... Então, e isso é um exemplo muito grande pra gente, cara. Filho pobre, neto pobre, não foi o caso. Isso aí, não foi o caso. Então, a família Boaz, a família Kepe, a família Tristão, que são exemplos aqui pra gente, cara. São clientes nossos. São clientes nossos, cara. A gente faz... orgulho orgulho, né? Total. Então, assim, esses exemplos pra gente, que a gente olha, nós somos pequenininhos, né, cara? Mas a gente olha pra eles e fala assim, poxa, né? Que bacana ter uma família que conseguiu passar para os filhos passarem para os filhos, né? Hoje é a terceira, quarta geração que está lá comandando, e você vê que é uma empresa de sucesso. É o que eu queria, né? Quem dera que minha filha gostasse, uma vai formar em medicina agora, a outra é comunicação. Então, assim, você tem exemplos que pra gente não tem nada mais gostoso de falar, né? Chegar em casa e falar assim, olha, eu fiz esse evento, eu cheguei em casa, e sempre falei isso, né? Poquei. Eu sempre falei isso. Boa, legal. Eu chegava em casa e falava assim, poquei. Porque eu fiz uma entrega maravilhosa e eu sei que o meu cliente gostou daquilo que eu fiz. E aquilo para mim era o meu pagamento. Sim. O dinheiro sempre foi consequência, cara. Eu comecei e não cobrava. O dinheiro vinha, eu falava assim, eu não olhava para o dinheiro. Os meus sócios na época, o Zé Guilherme, falava. Quando a gente fez a inauguração do Boulevard, eu lembro que ele sentava atrás, a gente tinha cobrado R$1.000 na época, era dinheiro pra caramba. Aí ele falava assim,
Depra, 1000. Você fica aí, cara, eu tocando, né? Pô, eu tô falando isso porque eu lembro disso. E porque o dinheiro não era importante. A realização, você entregar aquilo e a pessoa falar assim, cara, que coisa maravilhosa que você fez pra mim. Isso era o pagamento maior, você tá entendendo? E por isso eu acho que a gente está no mercado junto, porque a mesma ideia que eu tinha, quer dizer, o mesmo sentimento que eu tinha, é o mesmo de Jefinho. Então juntou pessoas diferentes com o mesmo intuito, com a mesma formação familiar, sabe? E isso tudo é muito bacana, cara. Jefinho, e você? Uma liderança que te inspira? Uma só? Eu acho que o Alexandre Birman é um cara que eu admiro da Arezzo. Fera. Criativo. Acho que assim, né, começa da pessoa, dessa parte, e aquela veia de se cuidar, de esporte, de conseguir conciliar isso tudo. Legal. O trabalho que ele está fazendo do Grupo Arezzo é muito legal. Uma empresa que te inspira? Uma empresa que me inspira? Cara, não tem como não falar de experiência e não falar... Tem que escolher uma só? Seria uma só, talvez... Acho que a Disney se aproxima mais. Eu ficaria entre a Disney e a Apple, mas... Imaginei que você falar disso. Se for pensar na One, a Disney, assim... quando a gente fala de evento com experiência, a gente está falando, a gente enxerga aqui nessas grandes produções e nos clientes que querem um pouco mais de produção, a gente fala sempre que é um filme ao vivo, sem corte, sem edição, né? Então o que a Disney entrega? Roteirização, som, luz e imagem, tudo linkado, contando uma história, criando uma experiência. É verdade. E é isso que a gente tem o feeling de fazer, é isso que a gente consegue Disney dar. Criou essa ideia de jornada, experiência do consumidor, imersão. Isso aí. De maneira muito consistente. Né? Que fica lúdico, né? É aquele prato maravilhoso, fazendo um paralelo com a gastronomia, que você não consegue dizer o que você está sentindo e quais são os ingredientes. Você vive aquela experiência ali e acha maravilhoso. É isso. Recados finais, Jefinho. Bom, recado final, obrigado por você estar aqui abrindo o podcast, ajudando. Foi demais você ter vindo um prazer aqui pra estar aqui gente. ouvindo a história de vocês, aprendendo com vocês. A gente aprende muito com você também. Obrigado por você estar aqui, ajudando a gente a dar esse pontapé, a contar, a fazer um pouco o seu papel, que pra gente estamos saindo da zona de conforto aqui mais uma vez. A gente tem expectativa do podcast da One ser realmente um ambiente da gente trocar ideia, conversar coisas sobre o mercado, ajudar nas trocas para o mercado crescer, tanto do lado profissional como também para os clientes finais, levar conteúdo de qualidade e que esse seja o start de muitos outros episódios. Tá aí. É só agradecer, né? Esse foi o primeiro e a gente contou um pouco da nossa história. É uma história bonita, né, cara? De muitos anos. De sucesso. De sucesso e assim, tudo feito com coração, cara. Tudo feito com coração. Qualquer festa que a gente faz, qualquer evento que a gente vai, a gente coloca o máximo da gente lá. E isso a gente deixa um pouquinho da gente lá, entendeu? Quando fala a gente, a equipe inteira, né? Todos, os meninos, os coordenadores, auxiliares, técnicos, né? É a galera que rala mesmo. O cara o cara que está dirigindo o caminhão, o cara que está carregando, o cara que está montando. Cada dia mais a gente está melhorando a nossa formatação de como entregar o evento. E muito importante isso, cara. E assim, esse primeiro podcast contando essa história e virão outros que eu acho que todo mundo vai gostar de assistir. Bacana. Bom, eu queria agradecer vocês aí que estão acompanhando a gente até aqui. Pedir para inscrever no canal da One, é claro. E quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, Ricardo Frizeira. E é claro, na TV Vitória Record. Todos os domingos, 10 da manhã, lá no programa Mundo Business. Gente, obrigado. Parabéns pela trajetória de sucesso de vocês. Tenho certeza que vai inspirar muita gente do setor. Parabéns por terem chegado até aqui, superado todos esses desafios, por ter aberto mão, talvez, do ego e ter se juntado com o teu concorrente. Isso é muito difícil de ver, né? E pela trajetória e beleza que vocês estão construindo. Valeu, obrigado, gente. valeu. Sucesso. Um abraço a vocês. Valeu.